Estamos acostumados a ouvir o mantra de que números não mentem jamais. É verdade. Da mesma forma que as armas não matam. Quem mata é quem puxa o gatilho. Ou seja, quem mente não são os números, mas quem os interpreta. Ou, como veremos, quem os apresenta. Mas nem sempre é intencional. Os números levantados em pesquisas podem esconder armadilhas, verdadeiras armadilhas. Vou mostrar uma bem conhecida pelos pesquisadores, mas não tão facilmente reconhecida. Um tipo de armadilha que pode fazer com que seu levantamento de dados pareça mostrar exatamente o oposto daquilo que você tinha hipotetizado, mesmo com os dados estando corretos, é o que a gente chama de paradoxo de Simpson. Vou dar um exemplo. Imagine que você precisa escolher entre dois hospitais para uma cirurgia de um parente idoso. Pois bem, tomando os últimos 1000 pacientes de cada hospital, no hospital A, 900 sobreviveram, enquanto que no hospital B, apenas 800 sobreviveram. Portanto, aparentemente, o hospital A é a melhor escolha. No entanto, antes de tomar a decisão, lembre-se que nem todos os pacientes chegam ao hospital nas mesmas condições de saúde. Se dividirmos 1000 pacientes mais recentes de cada hospital, entre os que chegaram com saúde e entre os que chegaram com a saúde debilitada, teremos um cenário bem diferente. Um cenário bem diferente começa a se descortinar. No hospital A, apenas 100 pacientes chegaram com a saúde debilitada. Destes, 30 sobreviveram. Mas no hospital B, havia 400. E eles foram capazes de salvar 210. Assim, o hospital B é a melhor escolha para o paciente que chegar com a saúde precária, com uma taxa de sobrevivência de 52,5%, enquanto que no hospital A é de apenas 30%. Mas se sua parente ou seu parente estiver com uma boa saúde ao dar entrada no hospital? Curiosamente, o hospital B ainda é a melhor escolha, com uma taxa de sobrevivência de cerca de 98,3%, enquanto que no hospital A é menor, cerca de 96,5%. Como é possível o hospital A ter uma taxa de sobrevivência maior se a taxa de sobrevivência do hospital B é maior para pacientes de ambos os grupos? Aí é o paradoxo, né? Esse é o chamado paradoxo de Simpson. Em homenagem a... Não esse Simpson, nem esse. O nome em homenagem a Edward Simpson, um matemático britânico nascido em 1922 e que foi um dos primeiros a documentar o fenômeno. O paradoxo de Simpson diz que em certas condições em que o mesmo conjunto de dados pareça mostrar tendências opostas, dependendo de como agrupamos os dados, esse fenômeno ocorre. E isso não acontece apenas em situações hipotéticas, não. Em caso. Outro caso interessante é o de um estudo inglês que parecia mostrar, num período de 20 anos, para a surpresa dos analistas, que os fumantes tinham uma taxa de sobrevivência maior do que os não fumantes. Parece estranho, né? Os fumantes teriam uma taxa de sobrevivência maior do que os não fumantes. E isso se revelou muito inesperado. Até que a divisão dos participantes por idade mostrar que os fumantes não eram, na média, significativamente mais velhos, e assim com mais chances de morrer durante o período de teste. Justamente porque, em geral, os não fumantes viviam mais, então os não fumantes eram mais idosos. Aqui os grupos etários são as variáveis ocultas e foram vitais para a interpretação correta dos dados. Então, percebam, os não fumantes, porque viviam mais, acabaram influenciando na taxa de morte naquele período de 20 anos e deu essa ideia de que não fumante vivia menos. Na Flórida apareceu uma distorção também interessante. Os negros pareciam menos predispostos a serem condenados à pena de morte, a morrerem na pena de morte. A hora que eles dividiram os casos em raça, houve outra história. Havia maior probabilidade de réus negros serem condenados à morte.
A condenação um pouco maior no geral de réus brancos deveu-se ao fato de que os casos com vítimas brancas tinham mais chance de receber uma sentença de morte do que os casos onde a vítima era negra. E a maioria dos assassinatos ocorreram entre pessoas da mesma raça, branco matando branco, negro matando negro. E isso causou distorção no levantamento. Então, como evitar o paradoxo? Infelizmente, não tem uma receita pronta que resolva todos os casos. Os dados podem ser agrupados e divididos em inúmeras formas. E os números totais, às vezes, podem fornecer um quadro mais preciso do que dados divididos em categorias enganosas ou arbitrárias. Mas esses são casos que o engano pode ocorrer de maneira acidental. E quando são apresentados os dados querendo manipular o leitor, ou até mesmo o eleitor, intencionalmente? Aí a questão ética vem à tona como um salto de orca em um parque aquático. Alertamos que os gráficos que vamos mostrar a seguir são indícios fortes dessa manipulação. No entanto, a real intenção dos apresentadores desses gráficos fica por conta do julgamento de cada um, não é nossa intenção aqui julgá-los. Aqui nos interessamos mais em demonstrar as técnicas para que você não seja enganado por artifícios dos meios de comunicação. A primeira dessas técnicas seria a de truncar o eixo Y. Mexer com o eixo vertical de um gráfico de barras, gráfico de linha ou um gráfico de dispersão é uma maneira fácil de conseguir distorcer o entendimento. Quando aprendemos a fazer um gráfico, e na maioria das vezes o eixo Y varia de 0 a um valor máximo, que contempla o intervalo de dados que queremos mostrar, quando fazemos isso, é o que é esperado. Todavia, quando podemos alterar o eixo, evidenciando melhor essas diferenças, pode causar essa distorção no entendimento. O problema é que essa mesma técnica, se levada ao extremo, pode fazer diferença em dados parecerem bem maiores do que são na verdade. Por exemplo, na figura à esquerda, o eixo Y está graduado na faixa de 3,14% a 3,15%. Assim, parece haver uma subida exponencial nas taxas de juros. Ao adotarmos a forma mais comum de graduação, exibindo os dados com o eixo vertical iniciando em 0, as taxas de juros aparentam estar bem mais comportadas. Poderíamos até dizer que as diferenças são desprezíveis. Aqui o que parece ser a expectativa de aumento, se o corte dos impostos do presidente Bush expirarem. Esse gráfico do canal fechado Globo News no programa Conta Corrente foi bem além. Mostrou um eixo Y começando em 4%, sem deixar isso claro. E ainda errou a última barra, fazendo 5,91% parecer maior que 6,5%. Vamos ver de novo? Eles retificaram o gráfico dias depois. Ambos os, digamos, erros. Bem, embora eu não seja economista como a maioria da população, posso dizer que agora já não parece tão acima do centro da meta. Compare novamente. Gráficos acumulativos. Gráfico acumulativo, então, é uma festa ou uma farsa. Geralmente ele tenderá a ser sempre crescente, como esse gráfico acumulativo da receita anual no exemplo a seguir. Isso pouco ajuda na hora de fazermos uma análise do que realmente ocorreu com a receita no período em questão, porque os valores não vão sendo somados, vão sendo acumulados. Mas quando vemos os mesmos dados em um gráfico não cumulativo, temos uma ideia mais clara das variações históricas. Perceba? Olha aí, nesse exemplo, uma queda vertiginosa. Outro exemplo, Tim Cook mostrou com um gráfico acumulativo as vendas de iPhone em 2013. Porém, o site Quartz montou um gráfico um pouco mais informativo. E ele nos mostrou uma queda nas vendas no trimestre após o lançamento do smartphone da Apple. Bom, ignorando convenções,
além de começar o eixo Y com valores diferentes de zero, há outras formas de passar por cima dos padrões na hora de exibir informações. Por exemplo, você já está acostumado com padrões bem intencionados na hora de montar gráficos, como gráficos de pizza representando fatias de um todo. Então, nada melhor que ignorar esses padrões para levar você a uma leitura equivocada do dado. Olha aí. Aqui temos um gráfico de pizza, cuja soma não dá 100%. Certamente porque a pesquisa permitia múltiplas respostas. Nesse gráfico, temos a impressão que cada candidato possui 1/3 de apoio, o que não parece corresponder com a realidade. Já nesse outro gráfico, apresentado pela Reuters, o eixo Y está invertido. O gráfico parece mostrar uma tendência de queda no número de assassinatos por armas de fogo, quando ocorre justamente o contrário. Existem inúmeras formas de tentar ludibriar a audiência. Veja outros exemplos. O site Palpitando apresentou um gráfico atribuído ao jornal Metro que apresentava as multas aplicadas aos candidatos. Olha aí. Chapa José Serra contra o chapa Dilma. No gráfico, Lula está com o mesmo número de multas que Índio da Costa. 6 multas. Mas sua barra parece ser muito menor. Ou, desculpe, muito maior. Então talvez o critério adotado seria o valor pago? Se fosse, Lula deveria estar em primeiro com 42,5 mil e Dilma figuraria em segundo, não? E aí ela estaria mais próxima do candidato do PSDB, que foi com quem realmente competiu. Nesta eleição, além disso, a foto de Marina está no mesmo nível dos companheiros de chapa do PSDB, embora não tivesse nenhuma multa. Um verdadeiro samba do infográfico doido. O site Descoberta descobriu que a Folha não parece saber que o menor caminho entre 2 pontos é uma reta. No post, porque no gráfico da Folha de São Paulo não é uma reta que une 2 pontos. É um nome sugestivo. Na minha modesta opinião, a intenção do zigue-zague era dar a ideia de que a avaliação positiva de Lula, no caso analisado, tem variado e seu bom momento é apenas um instante de aflição e um mar de incertezas, e não uma consistente tendência de subida. Aí o blog Brasil Acadêmico resolveu dar uma mãozinha para a Folha. E pedimos para crianças de 4 anos de idade, brincadeira, né, ligarem os pontos para eles. Olha agora, não ficou bem mais fácil de interpretar? Compare. Vamos ver novamente. Já ouviu o mundo indignou-se com um gráfico da Financial Times, que quis mostrar que o Brasil está tão vulnerável quanto os demais emergentes, mostrando a relação entre as reservas internacionais em dólares e a necessidade de financiamento. A bronca é principalmente pelo tamanho das barras, que tentam passar a ideia de que ter 369 bilhões de dólares de reserva no caso do Brasil é semelhante a ter 41 bilhões, como é o caso do Chile. Não tem como comparar. Vamos ver como poderíamos ver esse mesmo gráfico com uma proporção menos maquiada. Podemos perceber diferença enorme entre eles. Aqui Steve Jobs, conforme salienta o site El Arte de Presentar, usa um gráfico de pizza em 3D, onde a fatia da Apple em verde está voltada para o público, o que faz com que ela pareça maior. E a fatia outros está do lado oposto. Assim pode parecer que a Apple estaria em segundo em relação a categorias outras na listagem. Um mero gráfico de barras 2D facilmente desapareceria com essa ilusão de ótica. Com esses exemplos, com esses casos de interpretação de números ou a apresentação deles, que podem nos levar a conclusões equivocadas, espero que vocês desenvolvam um olho clínico mais preparado para evitar enganos e manipulações. Muito obrigado.